O Bolsonaro recuou daquela insanidade de se envolver com a manifestação convocada para o dia 15 de março por seus apoiadores para desancar o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. Mas só depois que ele foi advertido, inclusive por ministros do Supremo Tribunal, de que ele estaria incorrendo em crime de responsabilidade. E isto ocorre em plena crise dos motins policiais do Ceará. E esta mais grave do coronavírus e das repercussões na economia que esse vírus já está causando e que poderá, inclusive, mudar drasticamente a forma das relações econômicas, inclusive do nosso cotidiano, também da política que o Bolsonaro está seguindo. Nós vamos falar daqui a pouco do coronavírus, da baixa violenta nas bolsas e da nova elevação do dólar. E principalmente dos efeitos que este vírus poderá provocar na economia mundial e também brasileira. Mas vamos primeiro aqui raciocinar um pouco sobre essa crise quase que fabricada do governo Bolsonaro. Aqueles manifestantes que atuam sobretudo nas redes sociais e que têm um poder de convocação, de populares e principalmente de militantes para as ruas, eles queriam denegrir o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte. E aí a gente indaga, para quê? Denegrir o Congresso? Para que desancar o Congresso ou o Supremo? Vai colocar o que no lugar? Dar um golpe de Estado? E depois do golpe, fazer o quê com o Congresso? Convocar uma espécie de Câmara corporativista à la Mussolini, quando 2/3 dessa Câmara eram reservados para os mussolinistas, ou seja, os fascistas, e apenas 1/3 para o resto dos partidos políticos. Era assim que lá funcionava. E o Supremo, fazer o que do Supremo Tribunal Federal? Fazer um tipo de tribunal de exceção com uma super lava-jato? Ora, isso não cabe no Brasil. E é disso que o presidente precisa entender, porque, de outro modo, aí sim ele incorrerá em crime de responsabilidade. E crime de responsabilidade não implica apenas em impeachment, como a gente conhece através da história do Brasil. O Jânio Quadros, em 1961, ele renunciou à presidência da República, não porque quis, como dizem por aí, porque ele se sentiu na obrigação, porque estava sem chão para pisar. Ele brigou com o Congresso e não tinha condições de continuar governando da maneira que ele bem entendia. A mesma coisa aconteceu com o Collor. O Collor, aí sim, foi um processo de impeachment, ainda que demorado, demorou quase um ano, mas pode vir aí, e a gente já teve exemplos na história do Brasil, de situações em que o presidente não sofre um processo de impeachment para ser afastado. A gente se recorda que até para mudar o regime, o Congresso Nacional, em 1961, precisou apenas de 3 dias para mudar o regime de presidencialista para parlamentarista, num acordão aí com as Forças Armadas,
com as grandes elites. Um acordão que acabou sendo derrotado pelo presidente João Goulart, que assumiu o governo na vaga do Jânio Quadros, e com o apoio também do Leonel Brizola, que desencadeou aquela campanha da legalidade e acabou impondo a posse do presidente João Goulart, que tinha sido vetada pelos militares. É isso aí, não é? Quer dizer, em 3 dias o Congresso pode mudar tudo, inclusive afastar o presidente da República. Esses são os fatos concretos da nossa política. Então é bom que o presidente e seus apoiadores também estejam atentos de que os processos de afastamento não são processos lentos e podem ser draconianos, podem ser ágeis, como ocorreu com o parlamentarismo de Araque, aquele de 1961. Mas vamos agora falar do coronavírus. Vejamos esta matéria aqui do Globo, essa manchete do site do Globo, dizendo que o efeito do coronavírus na Bolsa de São Paulo fez aquela bolsa cair 7%. E dólar bate recorde, indo a 4,44. Ora, isso não é praticamente nada do que pode vir por aí. E o que é que pode vir por aí? E é justamente uma retração violenta da economia, provocada justamente por situações como aquela que a gente viu recentemente aí na Itália, não é? O país tendo a sua economia completamente desidratada por causa, não é, da incidência daquele vírus que já causou muitas mortes e tem muita gente afetada. Para não falar na China. Ora, a China é um país mais organizado e estava inclusive preparado para aquilo. E já se diz que a China está superando, porque inclusive já curou mais de 23 mil pessoas das 70 mil afetadas. Não obstante, a China teve de se fechar para o mundo. E se fechando para o mundo, ela se fecha para o Brasil, para onde vai grande parte do nosso petróleo. As exportações de petróleo que deveriam ficar aqui, e o petróleo ser, sim, refinado pelas nossas refinarias. Mas não, o tal do comércio mundial, do mercado financeiro, exige que nós exportemos petróleo e importemos gasolina e deixemos as nossas refinarias aí totalmente ociosas. É outro problema também, porque causa uma vulnerabilidade e nós ficamos eternamente dependentes do preço internacional do petróleo. E as coisas não ficam só aí também, porque a Petrobras, com essa queda aqui da Bolsa de Valores, que não foi só em São Paulo, foi também em Nova York, só a Petrobras perdeu nos últimos dias, segundo eu vi há pouco na Globo News, perdeu 40 bilhões de dólares nessa crise aí do coronavírus. E aí o Brasil está praticamente sangrando com a sua economia. Para onde é que vai isso? Se não houver uma mudança brusca de rumos. E aí é até possível que o coronavírus alerte essa turma aí. E o país volte sim a produzir de acordo com seus interesses comerciais. O Brasil sim deve trilhar o caminho do México, o caminho da Argentina, que está protegendo o seu Estado, a sua economia, injetando dinheiro nas suas empresas petrolíferas. A gente viu recentemente o presidente fazer uma grande dotação orçamentária para levantar a Pemex, que é a Petrobras de lá, destruída por vários anos de neoliberalismo. E tem também esses efeitos aí, não é, que ocorrem com essas crises. A Argentina, há pouco, por exemplo, estava com uma produção de 50 mil máscaras de proteção contra a gripe, contra o vírus. E a China resolveu importar recentemente 150 mil
dessas máscaras. O mesmo ocorreu em relação a Cuba assim que está em permanente perseguição por parte dos Estados Unidos, com aquele bloqueio que se intensifica cada vez mais. Mas Cuba está oferecendo o único antídoto atualmente existente para aquela gripe, aquele vírus que é o coronavírus, o COVID-19, como é cientificamente tratado agora. Então Cuba está exportando maciçamente essa vacina de interferon, que era tratada e que era destinada inicialmente para a AIDS, mas que, como ocorre com esse vírus, que também é causado por causa da falta de imunidade, essa vacina está servindo para, pelo menos, paliar os problemas. O encarregado de negócios de Cuba aqui no Brasil, o embaixador Orlando Gomes, numa entrevista que ele deu para a nossa TV comunitária do Distrito Federal, para a qual eu trabalho, e também colaboro, o embaixador deu essa entrevista para o jornalista Beto Almeida. E nessa entrevista ele fala da colaboração que Cuba está dando para a China. Ontem estava lendo uma nota que a China, que está enfrentando o coronavírus, está comprando agora uma grande quantidade de um remédio cubano, Interferon 86, que é o que está sendo mais eficiente no uso lá na China para enfrentar essa. Sim. Então veja que isso pode inclusive alterar toda a situação, mostrando o importante que é o desenvolvimento biotecnológico de Cuba, quando usado como que vem sendo o reconhecimento da China hoje, para enfrentar essa peste do coronavírus. ¿Qué eso tiene? Eso, efectivamente, bueno, nosotros estamos trabajando con la China en una transferencia tecnológica en la producción de varios productos biotecnológicos y vacunas que nuestro país está desarrollando. Uno de los productos biotecnológicos que estamos produciendo en China como parte de esa transferencia biotecnológica es este interferón al que tú haces referencia, que es usado fundamentalmente sobre enfermos de VIH-Sida que tienen complicaciones respiratorias. Y se ha mostrado la efectividad de este producto, de este interferón, sobre el coronavirus que se está desarrollando en este minuto y al que la humanidad está enfrentando con suma preocupación. Esto se está trabajando de manera muy coordinada con los chinos en el enfrentamiento. Hay una brigada médica cubana. Nosotros tenemos una brigada médica grande en China con varios hospitales que se benefician de esa colaboración médica. Claro, el gobierno de Trump no puede presionar, ni puede evitar, ni puede hacer que los chinos interrumpan esa colaboración. Lo hacen sobre países que han sido... han cambiado su régimen político a la fuerza, como el caso de Bolivia y otros países de la región, sí, y que les han impuesto la ruptura de la relación nuestra en materia de colaboración médica. Pero, reitero, el tema del enfrentamiento al coronavirus va bien en ese camino y nos sentimos muy orgullosos de poder contribuir al combate de una enfermedad, una epidemia, que también no dejo de destacar, una epidemia que tiene un gran, pienso yo, un aporte de exageración considerable y de racismo y de sustento político contra los hermanos chinos para tratar de afectar lo más posible el impacto de China hoy en la humanidad, que es enorme. Exatamente. Bom, então, nós estamos aqui terminando o nosso Brasília Inútil. Então, a gente vê aí Cuba, considerada atrasada, um país pobre, super avançada em termos de científicos, como essa questão da vacina do interferon,
que vinha curando, não é, a doença terrível da AIDS há muito tempo e agora servindo para combater o coronavírus, enquanto a grande potência do norte, o grande país, as grandes forças, aí ameaçada de ser atingida também por o coronavírus e, consequentemente, vai depender também do auxílio de Cuba, a Cuba que o Trump tanto persegue. É isso aí. É política internacional feita de acordo com os interesses dos países respectivos e não das grandes potências ou do chamado mercado financeiro que ainda controla tudo isso.